Olá, começa agora o Repórter Ciência, uma vitrine para projetos e pesquisas da UERJ. Quem vai estar conosco é o professor Adalberto Moreira Cardoso. Ele é coordenador da pesquisa Juventude, Desigualdade e o Futuro do Rio de Janeiro. Você sabe quem são os jovens conhecidos como NEM? Eles têm entre 18 e 25 anos e nem trabalham e nem estudam. O termo surgiu na Espanha, país em recessão, com 4 milhões de desempregados, onde, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, cerca de 712 mil jovens com menos de 34 anos vivem nesta situação. No Brasil, segundo dados do censo de 2010 do IBGE, 19,5% dos jovens, ou seja, mais de 5 milhões da população brasileira, não estuda e nem trabalha. De cada 10 jovens entre 17 e 22 anos que não completam o ensino fundamental, 3 continuam longe da escola e sem emprego. O IESP, Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, está desenvolvendo a pesquisa Juventude, Desigualdade e o Futuro do Rio de Janeiro, que traça um perfil desses jovens e conta com financiamento da FAPERJ e do CNPq. Na Espanha tem a geração neném, né? E aqui no Brasil tem esse perfil. Qual seria a diferença da geração da Espanha e o perfil neném aqui no Brasil? Lá na Espanha, o que está acontecendo é que os jovens já tinham abandonado a escola e estavam trabalhando, né? E aí aumentou muito o desemprego juvenil, tá certo? Por causa da crise depois de 88, né? Então, os jovens já tinham abandonado a escola e começaram a perder os seus empregos, né? E ao perder os seus empregos, eles não conseguiram retornar porque você tem uma crise de desemprego na Espanha. Passa o tempo, a partir de, 6 meses, 1 ano desempregados, procurando emprego, os jovens simplesmente param de procurar e ficam esperando, né, a situação econômica melhorar. Então, o que você tem lá é uma coisa que começou como uma crise de desemprego e que hoje é uma crise social muito séria, que atinge centralmente esses jovens. A taxa de desemprego na Espanha hoje está em torno de 50% dos jovens. No nosso caso, a gente não tem uma crise de emprego. Essa principal diferença é essa, que a Espanha você tem uma crise conjuntural que vai afetar, e a gente fala uma geração, porque essas pessoas vão ser afetadas pela sua vida inteira, entendeu? Na Espanha. Na Espanha. Essa situação, NEM, é um dos elementos mais importantes da resistência à queda da desigualdade no Brasil. E qual seria a causa? Vocês têm levantado a causa disso? Tem várias causas. É um conjunto de circunstâncias. Primeiro, cerca de 70% dos jovens que são neném são mulheres, tá? Então, e as mulheres saem do mercado de trabalho por várias razões. A principal delas é ter tido um filho, né? Pra você ter uma ideia, 80% das mulheres de 15 anos de idade que são neném tinham filho. 80%. Né? Das mulheres de 15 anos. Das mulheres de 17, 18 anos, a proporção caiu um pouco, mas ainda era muito alta, era acima de 60%. As mulheres também, várias delas casam muito cedo, né? Embora eu tenha estudado os jovens de 18 a 25 anos, se uma mulher se casou aos 17, aos 18 anos ela é neném, entendeu? Ou se teve um filho aos 15 anos, aos 18 anos ela é neném, né? A maior proporção de homens neném está nas famílias que estão entre os 40% mais pobres, tá? Então, são famílias que, em geral, têm chefe mulher, né? Então, são famílias pobres, em que os jovens não conseguiram ou não puderam ficar na escola, saíram da escola por alguma razão para trabalhar, para ajudar a família. E no momento da pesquisa, não estavam nem estudando nem trabalhando, ou seja, já tinham deixado a escola e por alguma razão tinham perdido o seu emprego, né? E vocês começaram essa pesquisa aqui no Rio de Janeiro, a partir de quando? Essa pesquisa é fruto de um projeto de pesquisa que chama Pronex Juventude, que é coordenado por mim aqui no IESP, e é um estudo maior que tem muitas dimensões, não é só sobre emprego e desemprego juvenil, é um estudo sobre cultura juvenil, sobre violência urbana juvenil, sobre relações de gênero e também mercado de trabalho e acesso à educação, tá? Então ela é multidimensional e um dos aspectos
Essa pesquisa é o jovem no mercado de trabalho. Essa pesquisa que vocês fizeram é nacional, né? Onde você tem menos é no sul do Brasil, e o estado que tem menos é o Rio Grande do Sul, e onde você tem mais é o Nordeste do Brasil, e aí você tem a proporção maior está ali Ceará, Piauí, Maranhão, né? E no Nordeste o que tem menor proporção é a Bahia. Então você tem uma concentração maior nas regiões mais pobres do Brasil, Nordeste, né? E menor nas regiões mais ricas, principalmente a região Sul. São mais pessoas negras, mulheres negras, né? Qual seria a explicação para isso? Há uma concentração, né, entre as mulheres e entre as mulheres de famílias mais pobres, principalmente as mulheres negras. Mas a questão racial ela é importante, em parte porque envolve, né, as mulheres de famílias de baixa renda, entendeu? E o Brasil, nós sabemos, há uma maior proporção de não brancos, ou de negros ou pardos, entre a população de baixa renda. Então, há uma correlação desse ponto de vista. A gente não pode dizer que existe uma discriminação racial contra as mulheres negras, né? Ou que seja por isso que elas sejam nem. Há sim um fato de que as mulheres de famílias de baixa renda, negras ou brancas, mas como há mais negras em maior proporção às famílias de baixa renda, têm filhos mais cedo e também tem uma relação matrimonial mais cedo, né? Essa pesquisa está concluindo agora, esse ano? O levantamento dos dados está sendo concluído agora no início de agosto, na retomada do semestre letivo. As últimas entrevistas vão ser feitas, ela está quase toda pronta e o resultado deve sair, as primeiras análises, até janeiro do ano que vem. Essa pesquisa vocês fizeram aqui dentro com os profissionais da UERJ, né, os professores, alunos. Eu queria que você falasse da inserção dos alunos nessa pesquisa. Na verdade, a pesquisa é um projeto grande que envolve 6 instituições do estado do Rio de Janeiro. O projeto se chama Juventude, Desigualdades e Futuro do Rio de Janeiro. Tem professores da UF de Volta Redonda, da UENF, da UF do Norte Fluminense, da UFRJ e da UERJ, né? Daqui do IESP, da UERJ, quer dizer, tem gente daqui do IESP, tem gente da UERJ lá do campus do Maracanã, do pessoal lá das Ciências Sociais, e são 8 estudantes envolvidos, entre mestrandos e doutorandos. A partir, né, dessa pesquisa, vocês irão propor ações para ajudar, né, a diminuir esse perfil? Tem várias políticas que são sugeridas, né, como resultado da pesquisa. A primeira delas, são sugestões óbvias, né? O que a gente tem que fazer é forçar, entre aspas, os jovens a permanecer na escola. Certo? Você só faz isso se você garante uma escola de qualidade, que atraia, né, os jovens. Porque o jovem, se ele olha lá na frente e diz, eu não tenho condições de entrar numa boa universidade, tá certo? Não faz sentido eu ficar canelando aqui no ensino médio de má qualidade, entendeu? Então, ele abandona a escola por isso, porque ele não vê perspectiva no futuro, né? Então, você estimula o jovem a ficar se você dá ensino fundamental e médio de qualidade e perspectiva real de avanço para a universidade. E o Brasil tem uma situação curiosa, porque os jovens deixam o ensino médio, vão trabalhar, né, porque conseguem bicos e etc e tal, para ajudar a família, para se sustentar, etc. E depois de alguns anos voltam, né, já com trabalho fixo, voltam para fazer uma escola privada, né, uma universidade privada. Então você tem uma dinâmica que os jovens abandonam a escola para o trabalho e depois abandonam o trabalho para voltar a estudar, ou então voltam a estudar ficando trabalhando, né, para tentar melhorar a sua condição. O ideal seria que as pessoas seguissem, né? Você termina o ensino médio, entra na universidade, completa a sua formação e depois vai procurar um emprego, né? Essa não foi, historicamente, a trajetória do jovem do Brasil. Hoje em dia você tem uma proporção maior de jovens que passa do ensino médio para o ensino superior, mas ainda é muito pequeno, está em torno de 25%, é muito baixo, né? Tá bom, professor. Obrigada pela sua participação com a gente aqui no Repórter Ciência. Foi um prazer. O Repórter Ciência fica por aqui. E para entrar em contato com a gente, basta escrever para repórterciência@gmail.com. Até a próxima!